Então, naquela época, eu observava os meus professores e eles tinham um olhar assim apaixonado pelo estudante, entendendo certos conceitos básicos que hoje a gente acha básico, mas que para um jovem entender o que que é uma célula, o que que é a união de uma célula, o que que acontece, toda a embriogênese, isso é fantástico e é lindo. Eu até me arrepio quando eu falo disso. Eu consegui participar ajudando. Naquela época, os professores utilizavam os diapositivos ou slides que não eram slides de PowerPoint mostrados em multimídia de computador. Era um filmezinho que ficava num quadradinho, uma moldurinha branquinha, que a gente colocava, tinha um jeito certo de colocar numa bandeja, e eu passava esses slides que às vezes engastalhavam, prendiam lá dentro. Eu aprendi a resolver esse tipo de problema e eu pude, através dessas experiências aparentemente simples e até inúteis, a ter contato com colegas que tinham a minha idade praticamente, colegas estudantes que tinham a minha idade, mas que me viam como um auxiliar de um professor. E eu achava isso o máximo. E eu admirava esse professor, eu admirava os professores que eu ajudava, admirava os professores que me davam aulas, os professores que estavam comigo nas clínicas, que me mostravam os caminhos a seguir, que me instigavam a buscar os assuntos que eles falavam nas bibliotecas, ver o que, que os outros autores falavam, as mesmas coisas que eles falavam. Então aquele brilho no olhar, que eu sei que um dia eu tive, ele permaneceu para eu me tornar um dia professor. E eu vejo nitidamente hoje a função do professor muito além de dominar conteúdos e simplesmente ir lá e falar o que já está escrito nos livros, fazer um resumo do que está nos livros e passar conteúdos para os estudantes. Eu vejo que a função do professor é através de sua atitude, através do seu exemplo, muito além do que ele fala. Porque às vezes o professor pode falar 1000 teorias lindíssimas, mas se ele não vive aquilo daquela forma, ele não inspira. E um estudante, ele precisa ser inspirado. Eu vejo o papel do professor como uma pessoa que guia o estudante para buscar o sonho. É como se fosse assim, hoje eu tenho 45 anos, eu já não vou fazer mais grandes coisas de cuidar de pessoas, mas eu posso cuidar e inspirar pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Então eu vejo o papel do professor como uma continuidade, é como uma máquina do tempo. Você está de novo com aquele brilho no olhar do estudante de 18 anos, que entrou na faculdade, que tem a vida de sonhos pela frente. Eu vejo isso com uma beleza daquela pessoa que tem uma responsabilidade enorme. E da mesma forma que ele tem essa responsabilidade de levar a pessoa para o bom caminho, ele também pode ter a responsabilidade de estragar uma vida quando ele não leva em consideração o contexto daquele estudante, o peso que ele carregou, os ônibus que ele tomou para chegar até a aula, a hora que ele acordou, os valores que os pais dele estão investindo nele na alimentação e na moradia, e todas as outras questões de um jovem iniciando sua vida que está morando sozinho pela primeira vez, enfrentando decepções amorosas, tendo contato com drogas e com álcool. Você lidar com tudo isso é como se você pegasse uma pessoa super protegida, que hoje a nossa sociedade faz isso, e de repente você joga em todos os perigos da vida e ela tem que começar a administrar todas essas frustrações, coisas que dão errado, dificuldades, etc. Então eu vejo o papel do professor nesse contexto como realmente alguém que enxerga essa pessoa que está por trás de alguém que só tem que cumprir tarefas, entregar relatórios e apresentar uma nota que vai representar uma média que vai gerar um conceito dessa pessoa. Mas por trás desse conceito existe uma pessoa que foi igual ao professor, a pessoa que hoje é professora, o professor já foi um estudante desse, com os mesmos medos, as mesmas inseguranças, e ele precisou olhar alguém que apontasse o caminho, que mostrasse alguns caminhos.
E eu vejo isso como uma grande responsabilidade e algo extremamente bonito. Infelizmente, no nosso país, pouco valorizado, pouco remunerado, mas que as motivações estão muito além das financeiras.